Coube ao cinema preservar estas insólitas imagens da maior predação de pinheiro já efetuada no Hemisfério Sul. Na primeira década do século, a Brazil Railways Company, empresa norte-americana, começou a abrir espaço para esticar seus trilhos pelo interior de Santa Catarina, rumando do Paraná em direção ao Rio Grande do Sul. A fim de explorar as terras marginais à estrada que lhe haviam sido concedidas, a Brazil Railways criou uma subsidiária, a Southern Brazil Lumber and Colonization, que começou a expulsar os moradores daquela vasta região, apoderando-se de terras e de pinhalões. Por essa época, Paraná e Santa Catarina hostilizavam-se na fronteira. Exatamente aí, a Lumber comprou 180 mil hectares, montando gigantesca serraria, que diariamente processava 300 metros cúbicos de madeira e em 10 horas cortava cerca de 1000 dúzias de tábuas. Desde a chegada dos primeiros espanhóis e portugueses à região sul nos séculos 17 e 18, assim como na ocupação territorial empreendida por brasileiros e imigrantes, o pinheiro, como árvore, e o pinhão, como fruto, encantaram os pioneiros. A existência dessas matas sem fim de pinheiros, numa feliz expressão recolhida em 1854, é que se desencadeou a febre das serrarias e a consequente desordenada exploração de sua madeira de forma capitalista, a ponto de o ciclo do pinho, que nasceu à sua sombra, ter transformado radicalmente a face econômica e social do Paraná. Fim do século XIX até o presente, é depois de 1945, apesar da presença crescente do café, que ocorre a maior expansão da indústria madeireira no Paraná.
O fato se deve, além da colonização rumo ao interior virgem e da busca de povoamentos nativos de pinho, à demanda vinda do exterior, bem como a modernização das serrarias que se equiparam com tecnologia sofisticada. Diante das queimadas e da exploração intensiva que ao longo dos decênios vem exaurindo as reservas florestais nativas de Araucária angustifólia, o próprio balanço da natureza foi alterado, afetando o homem, expulso da terra, a fauna e a flora das áreas atingidas. A gralha azul, pássaro que está na origem da renovação natural da espécie, hoje quase só é encontrada em cativeiro para admiração zoológica. Quando as pinhas estão maduras, entre abril e julho, as gralhas tiravam alguns pinhões para seu sustento, deixando outros cair ao solo. Dessa maneira, acabavam germinando alguns pinhões entre gramíneas, herbáceas ou sobre humus e fragmentos vegetais, onde existisse um bom grau de umidade. Diante da constatação de que a araucária apresenta condições de exploração vantajosa da madeira em rotações relativamente longas, o pinheiro brasileiro está cedendo lugar ao pinus, trazido dos Estados Unidos, pouco exigente em terras e que em menor tempo produz madeira com flexibilidade quanto à utilização. O pinus, sendo uma essência exótica e implantada em monoculturas, provoca uma nova relação com a terra e o ambiente. É uma espécie estritamente utilitária, substituindo parcialmente a araucária em suas aplicações. As matas virgens e primitivas de araucária constituíam um ecossistema próprio com 5 andares de vegetação. A primeira copa, a que se sobressaía, era a de araucária. Logo abaixo era seguida pela embuia e depois pelo cedro. Eram matas fechadas e conhecidas pelos habitantes como matas pretas, onde havia ainda a gamileira, as canelas, os angicos e dezenas de outras espécies modernamente catalogadas. Originalmente, a área dessa conífera sul-americana era de aproximadamente 19 milhões de hectares, correspondendo ao Paraná cerca de 7,4 milhões de hectares. Atualmente, nesse estado, ela está reduzida a menos de 300 mil hectares, o que corresponde a 4% da cobertura original. Na verdade, a madeira está acabando no sul do Brasil. Nos 810.152 quilômetros quadrados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, restam menos de 50 mil quilômetros quadrados de florestas, o que corresponde a pouco mais de 6% da área desses estados. Grande parte da madeira produzida no Brasil é oriunda do Paraná. Existem em atividade no Paraná cerca de 3.500 indústrias madeireiras e cerca de 1.000 empresas especializadas no beneficiamento da madeira. Diante de tanta transformação, o Sul, especialmente o Paraná, de tradicional celeiro de madeira, agora tem que recorrer a importações de matéria-prima da Amazônia.
acontece ou não, algumas das últimas reservas de araucária nativa no Paraná estão ao abrigo silencioso e harmonioso de comunidades indígenas sobreviventes que tiveram seu chão demarcado e sobre ele mantêm intocadas vastas populações de pinheiros. É como se a natureza, no fragor de uma derrota, vencida pelas intempéries do homem, reservasse a alguns seres inocentes e puros a guarda do tesouro armazenado ao longo de milênios. A par dessas reservas, o mapa da permanência da espécie é uma paisagem lunar, aparecendo em fugazes átomos, concentrações que não passam de surdos testemunhos do fastígio de 150 anos atrás, quando privilegiados habitantes de um Paraná nascente conviviam com as gigantescas coníferas, numa interação amigável de mútua proteção e sustento. Ao cinema preservar estas insólitas imagens da maior predação de pinheiro já efetuada no hemisfério sul. Testemunho cinematográfico que remonta a mais de 60 anos, a sequência de fotogramas tem o sabor de uma terrível premonição. Na primeira década do século, a Brazil Railway Company, empresa norte-americana, começou a abrir espaço para esticar seus trilhos pelo interior de Santa Catarina, demandando do Paraná em direção ao Rio Grande do Sul. A fim de explorar as terras marginais à estrada, que lhe haviam sido concedidas, a Brazil Railway criou uma subsidiária, a Southern Brazil Lumber and Colonization, que começou a expulsar, quando não matava, os moradores daquela vasta região, se apoderando de terras e pinhalões. Nessa época, Paraná e Santa Catarina se hostilizavam na fronteira. Exatamente aí, a Lumber comprou 180 mil hectares, montando gigantesca serraria que diariamente processava 300 metros cúbicos de madeira. E em 10 horas, cortavam-se mais de 1.000 dúzias de tábuas. Em pouco mais de um decênio, a Lumber, sobrevivendo ao conflito que se chamou de Campanha do Contestado e ocorreu entre 1912 e 1916, levando à morte milhares de pessoas, transformou toda a região num deserto de pinheiros e viventes.
Nos últimos 50 anos, a imagem do pinheiro, símbolo heráldico do Paraná e principal essência florestal dos estados sulinos do Brasil, acabou virando um triste epitáfio da espécie. Incêndios de grandes extensões de reservas virgens, predação violenta e desmatamento irracional, e uma falta de consciência ecológica, visando sua reposição em limites que assegurem sua sobrevivência, são os principais elementos que pressagiam o próximo fim da chamada Araucária angustifolia, o pinho do Paraná. Desde a chegada dos primeiros espanhóis e portugueses à região sul, nos séculos XVI e XVII, depois seguidos pela ocupação territorial empreendida por brasileiros e imigrantes, o pinheiro como árvore e o pinhão como fruto encantaram o europeu. A princípio, os brancos recém-chegados imitavam o indígena no seu respeito ao curi, araucária em tupi-guarani, bem como aprenderam a se alimentar do pinhão, especialmente nos meses de frio. Os séculos posteriores entregaram o manancial aos pioneiros, que utilizavam madeira de pinho em móveis, dormentes, na construção de casas, vilas, homenageando inclusive suas cidades sitiadas de pinheiro com as denominações Curitiba, muitos pinheiros na linguagem indígena, e curitibanos em Santa Catarina. Exatamente a existência dessas matas sem fim de pinheiros, numa feliz expressão recolhida em 1854, é que se desencadeou a febre das serrarias e a consequente desordenada exploração da sua madeira de forma capitalista, a ponto de o ciclo do pinho, que nasceu à sua sombra, ter transformado radicalmente a face social do Paraná. Foi somente em 1885, com a entrada em funcionamento da estrada de ferro que atravessa a Serra do Mar rumo ao litoral, precisamente aos portos de Paranaguá e depois Antonina, que a atividade produtiva resultante da extração passou a representar a própria economia paranaense. De um lado, pelo Atlântico, o pinho chegava à Europa, Inglaterra especialmente. De outro, através do porto de Foz do Iguaçu, a madeira alcançava o rio Paraná em direção à Argentina, nosso grande cliente doravante. Do fim do século XIX até o presente, é depois de 1945, apesar da presença crescente do café, que ocorre a maior expansão da indústria madeireira do Paraná. O fato se deve, além da colonização rumo ao interior virgem, em busca de povoamentos nativos de pinho, à demanda vinda do exterior, aliado à modernização das serrarias, que se equipam com tecnologia sofisticada. Essa conjuntura favorável levou a um acelerado incremento da produção de pinho cerrado, laminado, beneficiado, bem como a utilização de resíduos de pinho e pinheiros de menores dimensões nas fábricas de celulose e de papel. 65% do compensado produzido no Brasil sai do Paraná.
Diante das queimadas e dos desbastes extensivos, que ao longo dos decênios vêm exaurindo as reservas florestais nativas de araucária e angustifólia, o próprio balanço da natureza foi alterado, afetando o homem, expulso da terra, a fauna e a flora das áreas atingidas. A gralha azul, pássaro que está na origem da renovação natural da espécie, hoje quase só é encontrada em cativeiro para admiração zoológica. Rareando o pinhão, alimento essencial da gralha, também comercializado e consumido pelo homem, a regeneração teve sua cadeia natural rompida. Quando as pinhas estão maduras, entre maio e julho, as gralhas tiravam alguns pinhões para seu sustento e levavam outros até o solo, enterrando-os para posterior utilização. Dessa maneira, acabavam germinando alguns pinhões colocados entre gramíneas, herbáceas ou sobre humos e fragmentos vegetais, onde existisse um bom grau de umidade. O repovoamento artificial, embora existindo, ele se faz de maneira insatisfatória e improdutiva. O fato ocorre porque existe dispositivo do Código Florestal Brasileiro, do qual as empresas exploradoras de pinhos se valem, não realizando a reposição com a mesma espécie, o que torna os reflorestamentos insuficientes e a predação incontrolável. Tão raro quanto a gralha azul, assim é o viveiro com mudas de araucária angustifólia. Embora se esteja na antessala da tragédia, que é a definitiva e irreversível extinção da espécie, residualmente luta-se para que a sua sobrevivência venha a ocorrer, apesar das evidências em contrário. Para tanto, pesquisas com araucária angustifólia, desenvolvidas pela Universidade Federal do Paraná, em conjunto com a Universidade de Freiburg, da Alemanha Ocidental, preocupam-se com o melhoramento genético da espécie. Desde formas de plantio e seu manejo, estudo de seu ciclo biológico, nutrientes, relações de sítio, condições de solo, radiação solar, clima, topografia, disseminação de mudas e seu aproveitamento, até com uma política de alternativas técnicas para a reposição e a formação de vegetação marginal dos rios, para evitar a sua erosão e assoreamento, um dos problemas capitais da bacia hidrográfica do Estado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, há urgência na criação de reservas biológicas e de pomares de sementes, pois à medida que vão se desenvolvendo as técnicas de reflorestamento, aumenta a necessidade de pinhões altamente selecionados. Diante da constatação de que a araucária somente apresenta condições de exploração vantajosa da madeira a partir dos 50 anos, o pinheiro brasileiro está cedendo lugar ao pinus, trazido dos Estados Unidos, pouco exigente em terras e que em 8 anos produz madeira de qualidade inferior. O pinus, ao contrário da araucária, provoca uma nova relação com a terra e o meio ambiente circundante, espantando flora e fauna de seu abrigo. É uma espécie estritamente utilitária e serve ao homem cegamente. Consultando-se mapas de produção de viveiros, anota-se que a araucária vem em último lugar, depois do pinus, do eucalipto, da bracatinga e de inúmeras árvores frutíferas. Tudo que nós temos visto até agora retrata a luta que está se travando através dos institutos de pesquisa e reflorestadores para conseguirmos uma tecnologia adequada ao plantio das nossas essências nativas, araucária, cedro,
imbuia, entre outras. Porque só através do reflorestamento econômico com estas essências, nós teremos condições de evitar a destruição total das áreas nativas ainda existentes. O que se pretende não é manter estas áreas nativas intocadas, mas fazer uma exploração racional, um aproveitamento sustentado dessas reservas, de maneira a manter intocado o seu patrimônio ecológico, tanto faunístico como florístico. Porque nós jamais conseguiremos nos reflorestamentos a mesma complexidade de fauna e flora que nós temos nas nossas reservas nativas. Deve-se levar em conta que essas reservas nativas foram criadas pela natureza e evoluíram através de centenas e centenas de anos. E o homem jamais conseguirá, em poucas dezenas de anos, restaurar num reflorestamento o que hoje existe nas nossas reservas nativas. Então, esses reflorestamentos servirão para aliviar a pressão, a demanda de madeira que existe sobre as reservas nativas. Assim, nós teremos condições de preservar para o futuro as poucas reservas nativas ainda existentes hoje. Nas matas virgens e primitivas, o pinheiro constituía um ecossistema próprio com 5 andares de vegetação. A primeira copa, a que sobressaía, era a da araucária, seguida logo abaixo pela imbuia e depois pelo cedro. Eram matas fechadas e conhecidas pelos habitantes como matas pretas, onde havia ainda a gameleira, a canela, o angico, a imbuia e outras 169 espécies modernamente catalogadas. Além das matas fechadas, o pinheiro brasileiro surgia em condições características ao longo dos rios, sombreando as matas ciliares, principalmente nas escarpas e declives de rios com vales profundos. Mas a mais interessante formação da araucária são os capões, surgidos em meio a campo aberto com vegetação rasteira. Capão vem de capuã, designação guarani que quer dizer mata redonda. Os capões eram formados pela gralha azul, que, alimentando-se basicamente da semente, guardava em grotas próximas às cabeceiras dos banhados. Germinado, o pinheiro crescia, atraindo para si, pelo sombreado e ação dos ventos, elementos de mata pluvial, proporcionando o surgimento de uma pequena mata fechada e de conformação redonda em pleno terreno a descoberto. Viajante, humanista, cientista, o francês Saint-Hilaire deslumbrou-se com a então chamada Araucária brasiliensis, com seus galhos em desenho de candelabro, com a elevação e elegante majestade de suas formas, sua imobilidade, simetria e o verde escuro de sua folhagem. Esta árvore muda de porte nas suas distintas idades. Enquanto nova, seus ramos, como quebrados, dão-lhe estranho aspecto. Depois fica arredondada como as nossas macieiras. Adulta, ela se desempena reta, a grande altura, e termina por um corimbo de galhos, espécie de terraço imenso, perfeitamente igual, horizontal e verde bem escuro.
Sob a conífera brasileira, nascem ervas em grande número e arbustos cuja folhagem variada e delicada ramaria contrastam com a agressividade de suas formas. Longas, pouco mais da metade de um dedo, suas sementes não são feculentas como a castanha, mas lembram o sabor desse fruto, sendo mesmo mais deliciosas. Desde tempos imemoriais, elas têm contribuído à subsistência dos índios que as chamavam, segundo o padre José de Anchieta, Ibá, que quer dizer o fruto por excelência. Saint-Hilaire completa suas observações afirmando que, enquanto outras essências caíam sob o machado do colono imprevidente, nas suas palavras, a araucária ainda não era abatida em grandes proporções. Parece que Saint-Hilaire foi a última testemunha de um ecossistema ainda intacto. Na década de 30, quando se tornou incoercível a demanda e competição no mercado internacional e a exigência era por madeira de primeira qualidade, as serrarias abatiam o pinheiro aproveitando apenas seus primeiros 5 metros, deixando o restante na frente de extração. Hoje, a araucária é aproveitada industrialmente quase na íntegra, sem discriminação de envergadura, nós ou tamanho. Há meio século, a área dessa conífera sul-americana era de aproximadamente 4 milhões de hectares. Atualmente, ela está reduzida a nada mais de 316 mil hectares, o que corresponde a 8% da cobertura original de florestas da região. Em 1930, podia-se observar o avanço das matas a partir de isolados capões, nas áreas onde o equilíbrio normal não havia sido perturbado pela queima das roças e queima regular dos campos, espectro que permanentemente assola os cultivos naturais e artificiais de araucária. Na verdade, a madeira está acabando no sul do Brasil. Nos 626.086 quilômetros quadrados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde havia 530.151 quilômetros quadrados revestidos de árvores, restam cerca de 10%, ou menos de 50 mil quilômetros quadrados de florestas. Esta frente da araucária é uma frente de corte da essência nativa araucária. Está localizada no município de Campos Novos, distrito de Ibicuí, no meio oeste de Santa Catarina. A frente de corte ela é a própria razão da vida e da morte das serrarias, porque as serrarias existem em função da derrubada e se extinguem no momento em que essa derrubada cessa por falta de matéria-prima. Hoje em dia nós estamos assistindo a um processo muito rápido de extinção das últimas reservas de araucária natural existente. Nos estudos de avaliação sobre replantio e regeneração, sempre surge a tese paleontológica de que o pinheiro estaria em fase de extinção porque teria ultrapassado seu ciclo de permanência na Terra. Por ser um vegetal primitivo, uma conífera, vegetal que surgiu no planeta após as samambaias, a araucária estaria sumindo independentemente da predação humana e do fogo. A tese é contraditada, afirmando-se que, se isso fosse verdade, o vegetal não estaria mais germinando, sob qualquer circunstância. Uma prova são estas 2 fatias de madeira,
Uma de um pinheiro com quase 300 anos. E a outra, uma araucária replantada, com dimensão excepcional, contando apenas 30 anos de vida quando seccionada. Da produção de madeira do Brasil é oriunda do Paraná. Apesar do corte superdimensionado e acelerado, ainda existe uma reserva florestal explorável bastante significativa. Só em pinho, o Paraná pode colher sem problemas, na opinião dos madeireiros, mais de 30 milhões de metros cúbicos de madeira. A voracidade pode ser aquilatada por esses números irretorquíveis. Existem em atividade no Paraná cerca de 1.800 indústrias madeireiras e cerca de 900 empresas especializadas na produção de móveis. Diante de tanta transformação, o Sul, especialmente o Paraná, de tradicional celeiro de madeira, agora tem que recorrer à importação de matéria-prima da Amazônia. Coincidência ou não, algumas das últimas e mais importantes reservas de araucária nativa do Paraná estão ao abrigo silencioso e harmonioso de comunidades indígenas sobreviventes, que tiveram seu chão demarcado e sobre ele mantêm-se intocadas vastas populações de pinheiros. É como se a natureza, no fragor de uma derrota, vencida pelas intempéries do homem, reservasse a alguns seres inocentes e puros a guarda do tesouro armazenado ao longo de milênios. A par dessas reservas, o mapa da permanência da espécie é uma paisagem lunar, aparecendo em fugazes átimos concentrações que não passam de surdos testemunhos do fastígio de 150 anos atrás, quando privilegiados habitantes de um Paraná nascente conviviam com as gigantescas coníferas, numa interação amigável de mútua proteção e sustento.